Fala pessoal, bem-vindos novamente ao canal Turista Faminto, dando continuidade a esse nosso bate-papo sobre perguntas importantes que você deve fazer para você mesmo antes de começar seu planejamento. Se você caiu de paraquedas, nesse exato momento nós temos a playlist sobre imigração, vai aparecer o cardzito aqui no canto superior direito do seu monitor, você pode assistir todos os vídeos. Tem um conteúdo bem legal lá e aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like, ative a notificação para novos vídeos. É muito importante e nos motiva a continuar a produzir conteúdo para vocês. Vamos lá, dando continuidade, Hiro, ao nosso bate-papo sobre perguntas e respostas antes, né, de começar o planejamento. Próxima pergunta, né? Não é bem uma pergunta, mas é uma sugestão, né? É para que as pessoas tenham a mente aberta e não foquem apenas num destino. Às vezes o cara fica bitoladão ali, assim, eu vou para Nova Zelândia, e o cara esquece do resto do planeta. Ou eu vou para Portugal, ou só quero ir para Espanha, só quero ir para os Estados Unidos. Mantenha a tua mente aberta, não fique preso apenas num destino. Então, quais são os possíveis destinos que você deve ou pode escolher, né? Está relacionado com a outra pergunta, qual que é a sua motivação. Então, se você não assistiu, assista o vídeo anterior, que a gente conversa um pouquinho sobre essa motivação, e a motivação ela acaba meio que também ajudando na escolha dos seus possíveis destinos, né? Então, Hiro, por exemplo, quando você começou com a ideia de migrar, não da primeira vez, aquelas vezes que você já imigrou, né, já morou fora, mas dessa última que você acabou indo para Nova Zelândia, você só tinha Nova Zelândia no teu target ali como objetivo, ou você tinha mais países? Conta um pouquinho dessa história. Essa é uma pergunta boa e eu vou ter que citar um amigo nosso, que é o Christian, que agora está morando aí em Portugal também. E ele falou, Hiro, eu fiquei impressionado quando eu estava conversando com ele na época. Ele falou, eu fiquei impressionado porque geralmente as pessoas têm plano A, B, no máximo a pessoa tem um plano A, B, C. E eu falei pro Christian, eu tenho o plano do A ao Z. Eu tenho 23 opções de países que eu tô querendo ir. Se o primeiro não der certo, eu vou pro segundo, vou pro terceiro, vou pro quarto. Ele falou, isso é determinação de querer morar fora. Então, claro, Verdade. Eu não fiz pesquisa detalhada de todos os países que eu queria ir, mas eu fiz pesquisa de muitos países e eu fui filtrando, filtrando, e acabou, no meu caso, né, de acordo com a motivação, as motivações que eu tinha de estar querendo sair do Brasil, eu acabei ficando entre Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Austrália. Então foram 4 países e acabei como é que eu posso dizer? Qual que é a palavra certa? A oferta de empregos na Nova Zelândia estava muito mais aquecida do que os outros países. E no meu caso era muito importante que eu tivesse um bom emprego no país que eu fosse. Para tua profissão, né? Para minha motivação, eu ter um bom emprego era muito importante. Então, eu digo, e na Nova Zelândia estava com o mercado aquecido, é bom dizer, obviamente que é para a profissão do Hiro. Claro. Então, no caso, a profissão dele lá tinha uma demanda grande, e então, fazia sentido, não quer dizer que todo o mercado está aquecido, isso. Tá? Mas ele... Na época foi por causa do terremoto que aconteceu em Christchurch, então teve todo um boom na construção civil, que é a minha indústria. Então, a quantidade de empregos que estavam sendo oferecidas, os incentivos para a imigração estavam enormes. Completamente diferente de hoje, né? Então, o meu relato do que aconteceu na minha época não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. Claro, a gente está dizendo como foi na época que a gente decidiu, né? Então, foi mais ou menos isso do meu lado. Como é que foi do teu lado aí, Cássius? Conta aí pra gente. Então, quando eu comecei com o meu processo de migrar, foi justamente quando o Hiro saiu, foi quando eu comecei, que foi o meu trigger, né? Foi o gatilho que me despertar. fez querer
o meu despertar foi com a saída do Hiro, na verdade. E na época, obviamente, a Nova Zelândia ela encabeçou a lista, né? E para vocês verem como a gente tem que manter a mente aberta, né? A Nova Zelândia era meu target principal e eu não fui para Nova Zelândia, eu acabei vindo para Portugal. Mas eu optei, nessa primeira filtragem que eu fiz, eu selecionei 5 países que foram, coincidentemente, Canadá, Irlanda, Portugal, Nova Zelândia e Austrália. Você veja que praticamente temos muita coincidência aí. E aí entra depois, quando você começa daí efetivamente a executar teu planejamento, você vai pesquisar um pouquinho a mais sobre cada país e vai descartando as possibilidades que começam a ser muito complicadas ou existem barreiras que realmente causam uma limitação. Eu vou citar só do Canadá, porque depois nós vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre esses assuntos, né? Mas o Canadá, por exemplo, ele tem uma questão na imigração. Até 35 anos você tem muitos benefícios para emigrar para o Canadá. Eles, digamos, quando eu falo bonificam, não é bonificar com dinheiro, né? É bônus na pontuação da imigração. Então, se você é um casal jovem que quer ter filhos, o Canadá ele busca esse tipo de perfil, pessoas jovens, porque eles querem popular, porque o Canadá também está com um problema de população envelhecida, né? Como muitos países aqui na Europa. Então eles querem gente nova para renovar a população. Obviamente que eles também querem gente qualificada. Não basta você ser novinho e ter uma esposa e vontade de fazer filho. Eles não querem coelhos, tá? Eles querem coelhos qualificados. É uma questão. Existe no Canadá também a questão, dependendo para onde você quer ir no Canadá, você também tem o lado francês e o lado inglês, então isso também pode, se você cai para o lado francês, acaba te obrigando a puxar um pouquinho o idioma francês, também pode ser um problema. No meu caso, simplesmente foi que, na época, eu saí do Brasil com 43 anos, então eu perdia muita pontuação tentando ir para o Canadá. Hoje, por exemplo, eu vejo que isso foi uma errada presunção minha. Eu poderia ter ido para o Canadá também, tá? Mas teve outros fatores que acabaram tirando o Canadá da lista, né? Eles não ficou na lista prioritária. Os outros países a gente comenta em outra oportunidade, como Irlanda, Austrália. Austrália e Nova Zelândia, para mim, é fácil de responder. Eu descartei a Austrália porque o processo de imigração da Austrália ele é muito mais chato que o da Nova Zelândia. Com certeza. E em termos de mercado de trabalho, na Austrália você briga com o australiano, com o resto do mundo e com o neozelandês, que sai da Nova Zelândia para ir para a Austrália, enquanto que na Nova Zelândia você briga com o neozelandês, com o resto do mundo, mas você não briga com o australiano, porque o australiano acaba ficando na Austrália mesmo. Então, são características do mercado de trabalho que, digamos, no final das contas, se a gente pondo na balança, a Austrália ela se torna bem mais difícil de migrar diretamente, né? Então a Austrália acabou, olha, entre dois países, digamos, relativamente similares, né? Eu sei que são completamente diferentes, mas digamos, eles têm uma cultura muito parecida em termos de o idioma é o mesmo, a mesma colonização, são países muito compatíveis e são países irmãos, né? Tanto que, não sei se vocês sabem, mas quem é cidadão neozelandês pode ir para a Austrália como se fosse australiano e vice-versa. Então eles têm esse acordo de livre trânsito, né? Você pode trabalhar, você não precisa pedir visto, você não precisa pedir porcaria nenhuma, você simplesmente vai e trabalha e pronto. Então eles têm essa ligação muito forte, né? Só que como o processo de imigração australiano é bem chatão mesmo, né? Eu optei, então, tem coisas parecidas, um é muito difícil, é muito chato, tira fora, fico só com a Nova Zelândia. Então, a gente vai fazendo essa filtragem, mas mantendo sempre a mente aberta. Eventualmente, poderia ter entrado algum outro país nessa lista. Na época, eu não pensei bem entre outros países, mas, por exemplo, hoje eu poderia ter colocado Holanda, poderia ter colocado a Dinamarca na lista, sem problema nenhum. Então vale a pena você dar uma boa pesquisada, não se apresse,
né? Eu acho que o conselho que a gente pode dar nessa situação é mantenha a mente aberta, não se apresse e eu vou falar principalmente aqui da Europa, depois o Hiro pode comentar ali da Nova Zelândia, da região da Oceania. Aqui na Europa, depois que você imigra, independente do país que você imigre dentro da União Europeia, depois que você pega a cidadania europeia, abre a porta. Você pode trabalhar livremente em qualquer país da Europa. Então, às vezes o teu primeiro país de imigração não necessariamente vai ser o teu destino final. Com certeza. Por isso que a gente tem que manter a mente aberta, tá? Porque às vezes não vai, olha, eu quero ir para lá porque lá é onde eu quero morar. Às vezes você tem que fazer uma escala antes. E as pessoas teimam em querer ir direto, tal. Mantenha a mente aberta, né, Hiro? Aceita as opções que lhes são oferecidas. Às vezes a porta na tua frente está fechada, mas a porta um pouquinho para a direita está aberta e pode ser que lá na frente acaba te levando para onde você quer da mesma maneira, tá? Aqui... E na Oceania, eu sei que também é mais ou menos parecido, né, Hiro? Aqui é bem parecido. E eu vou dizer que uma coisa importante que eu vejo, existe uma quantidade enorme de brasileiros que imigram primeiro para Nova Zelândia e depois eles vão para a Austrália, como objetivo final, teoricamente. Mas uma coisa muito importante que acontece nessa transição não é só a questão de visto e cidadania e passaporte, etc., que facilita. É principalmente a qualificação. Porque você sair com a qualificação no Brasil e vir aqui para Nova Zelândia é uma coisa. A qualificação que você vai ganhar nesse período que, para você ganhar a cidadania neozelandesa, você vai levar de 5 a 7, 9 anos. Nesse período, você vai se qualificar. E a qualificação que você vai fazer aqui na Nova Zelândia vale igualmente para a Austrália, tem igual peso, e se você quiser sair daqui e de repente ir para a Inglaterra ou para algum outro país assim, também vai ter um peso muito forte, porque é uma né? qualificação que tem um peso internacional, principalmente para países de língua inglesa. Eu imagino que seja muito parecido aí na Europa também, uma qualificação que você faz na Europa vai meio que estar válido dentro da Europa também, né? Sim. O nível das universidades aqui de Portugal é um nível muito bom, o nível das formações que existem por aqui, formações profissionais, é muito elevado também e são compatíveis com toda a Europa, ou seja, a qualificação que você tem aqui, ela é reconhecida a nível europeu. Então, é o que o Hiro falou. O tempo que você fica, por exemplo, em Portugal, caso Portugal não seja o teu destino final, mas você achou uma oportunidade e veio para cá, tudo que você faz no teu país, do país que você emigrou aqui dentro da Europa, ele vai ter um peso muito grande na tua carreira, no teu currículo, e depois você pode usar isso para ir para outro país tranquilamente. Eu conheço, olha, já de cara eu tenho 2 amigos que foram para a Irlanda, vieram para cá, e de repente apareceu uma oportunidade melhor na Irlanda, eles foram para a Irlanda, mas eles moraram aqui há alguns anos. Um outro colega, ele foi para a Áustria, e vou falar para vocês, nenhum deles tinha como objetivo a Irlanda e a Áustria. Simplesmente aconteceu, e teve outras pessoas que preferiram ficar em Portugal, porque gostam mais do clima de Portugal, daí entra numa série de preferências pessoais, né? Porque eu tenho um amigo meu que está em Oslo, na Noruega, digamos, e ele não se incomoda tanto com neve e frio, de rachar o coco, né? Eu já me incomodaria um pouquinho, muita neve não é tão é muito bonito para visitar, mas para morar eu acho que não é tão legal assim. Mas o que eu digo assim, pessoalmente é uma questão de gostos, as pessoas vão poder escolher, só que abre as portas, então mantenha a mente aberta. Eu vou dar um outro exemplo, eu acho que vai ser bem útil também. Tem um amigo nosso, que é o Bob, ele veio primeiramente... Sim. Ele morou nos Estados Unidos por muito tempo, eu conheci ele aqui na Nova Zelândia, e hoje, né, então, ele mora no Canadá. Inclusive, melhor do que nós dois, eu recomendo vocês assistirem o canal dele, é o Bob the Roofer, deixar o link aí para vocês. Ele tem um canal bem legal, que dá muita dica sobre podcast, imigração, né? também.
Então, vale a pena. E ele, então, veio, digamos, primeiro para Nova Zelândia, se estabilizou bem aqui e depois se mudou para o Canadá com a família. Então, também, mente aberta, com opções, era um destino que ele preferia, tá indo. Então, outro exemplo de pessoa que está se movimentando de mente aberta. E ele já estava 100% integrado e realizado na Nova Zelândia. Sim. Às vezes, não é porque você vai para o país eu não estou me dando bem, vou para outro. Não, às vezes a pessoa está muito bem no país. Estava com uma empresa super bem sucedida e queria sair. E às vezes a pessoa tem uma vontade ou aparece uma oportunidade. Eu acho que... Não vou nem dizer uma oportunidade melhor. Simplesmente, às vezes, a pessoa tem o objetivo, não, mas eu quero ir para o Canadá, pô. Eu acho que uma coisa que acontece, Cássio, eu acho que com todos esses exemplos que você deve conhecer também, existe um refinamento do que você quer na tua vida. Vamos falar, o motivo principal é sair do Brasil porque você quer algo melhor. Foi para um país melhor. Ok, agora que você está num país melhor, você também, se você tem aquela coceirinha dentro de você, você quer algo melhor para a tua vida e você começa a pensar num próximo passo, né? Agora eu estou num lugar melhor, eu estou em condições melhores, eu estou com uma qualificação melhor, eu estou me preparando melhor, a minha esposa, o meu marido, a gente está melhor estruturado, podemos dar um passo maior? Podemos. Para onde que a gente vai, né? Então acho que... Ou não. Ou não, ou estão realmente felizes lá e etc. Mas é isso que acontece, existe um refinamento... Ou teu... né? Exatamente. O refinamento ele é para ou você vai mudar para um outro país, ou às vezes você simplesmente vai tomar outras atitudes dentro do próprio país que você está, porque você está satisfeito com o país, você é feliz ali, tudo te agrada, ou pelo menos assim, no resumo das coisas, tudo te agrada. E às vezes você vai falar, não, eu vou viajar mais, mas eu quero continuar morando aqui. Então, são várias coisinhas que podem acontecer. E a nossa dica, o resumo do nosso conselho é mente aberta, não se preocupem em migrar inicialmente ou se mudar inicialmente para um país que não é o top 1 da tua lista. Não precisa ser o destino final, né? Não precisa ser o destino final, de jeito nenhum. E às vezes surpreende, às vezes a pessoa tem um destino final que não é aquele, vai para aquele país e gosta tanto que aquele país vira o destino final dela. Então, é por isso que eu digo, as coisas são muito dinâmicas, elas não acontecem necessariamente como a gente quer, e é isso. Eu acho que falamos bastante sobre esse assunto do mente aberta e diversos destinos. Mantenha então a tua cabecinha aberta, pesquise muitos países, não se prenda só a um, a dois, pesquise vários países. Eu acho que vale a pena vá um pouco mais a fundo. Sobre a questão de pesquisar, eu acho que é outro assunto importante. A gente deixa o link para vocês, existe um site bem específico que é comparação de países, comparação de cidades, chama-se Numeo, se fosse pronunciar em português. É mais fácil, procura o link aqui, a gente vai deixar na descrição para vocês fazerem todos os tipos de comparação. Tem vários comparativos ali para quem tiver curiosidade, né? Entra lá, a gente vai entrar em muitos comparativos, mas vão ser mais específicos para Portugal e Nova Zelândia. Mas nesse site você consegue ter alguma... Ele não é super certinho, mas ele te dá uma boa noção da realidade. Né? Pessoal, mais uma vez, né, Hiro? Obrigado pela audiência, obrigado por assistir. Peço o seu like, se inscreva no canal, ative a notificação para novos vídeos. Já na sequência, a gente continua esse nosso bate-papo com mais perguntas e respostas, dicas e tudo que você possa imaginar aí. Muito obrigado, até daqui a pouquinho. Até mais.